Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cara, o papo agora para uns não é delicado, para uns podem achar que é palhaçada, que é babaquice, mas eu vejo o assunto com respeito, um assunto, um papo a ser colocado na mesa, ser falado. Bom, o que está acontecendo, né? Antigamente, né, há um tempo atrás, todos os times viajavam pelo país, fazendo o tal do Bye Bye Brasil, né? Fazendo jogos amistosos, né? Rodando pelo país. Os clubes aqui do Rio iam para o norte, nordeste, de São Paulo, do sul. Tinha essa integração, né, de jogos. Bom, com o passar do tempo, a pré-temporada foi diminuindo. Esses amistosos foram praticamente sumindo. E a preparação dos times acabam sendo dentro dos campeonatos estaduais. Só que existe alguns times no país que não são times municipais, não são times estaduais, são times nacionais. Tem alguns times no país que tem torcida, não encher uma Kombi, não é isso. Estou falando torcida mesmo, de encher estádio. Tem alguns times que tem torcida em qualquer canto do país. Então, não são times a nível estadual, que só enche quando joga no seu estádio. Quando vai fora, quase não tem torcida ou é muito pouco. Então, tem alguns times no país que a gente sabe que enche os estádios aonde vai. Bom, então, pelo fato de não ter mais esses amistosos, essas torcidas desses times, né, acabam não conseguindo ver o time para qual torce de perto. Por quê? O seu time não está na primeira divisão da Série A. Pode acontecer de uma vez ou outra se encontrarem na Copa do Brasil. Mas esses torcedores nacionais de determinados clubes só conseguem ver o seu time de coração pela televisão. E o que está acontecendo nesse momento? E aí, eu vou falar do Flamengo, mas isso serve para outros times. Para Corinthians, para Vasco, São Paulo. Tem outros times que têm torcidas, e tem outros que têm torcidas no país inteiro. Em qualquer estado, vai encher. Mas nesse caso especificamente é do Flamengo. E está se tendo muito burburinho, muita reclamação. Porque o Flamengo está fazendo jogos do Campeonato Carioca em outros estados, principalmente Espírito Santo, Nordeste e Norte. No Espírito Santo, sinceramente, eu nunca vi ninguém reclamar muito, tá? Porque talvez, apesar de ser do Sudeste, o Campeonato Capixaba tem muito menos mídia. Tem muito menos mídia que o futebol nordestino. Um estado do Sudeste que tem menos, mas muito menos mídia que o Nordeste. Então está tendo essa reclamação, né? Já teve reclamação de times do Nordeste, e aí eu sei o porquê, porque aqui no canal Resenha com Magalhães a gente tem vários grupos de times do Nordeste, e eu sei o ponto de vista do nordestino, dos principais times do Nordeste em relação a isso. E teve a reclamação agora do Norte, lá de Belém, onde o Flamengo vai jogar contra o Sampaio Corrêa do Rio, tá? Sampaio Corrêa do Rio, tá? O mando de campo é do Sampaio Corrêa. O Flamengo seria o visitante lá em Belém e está tendo muita reclamação. Inclusive o Hélio dos Anjos, que foi jogador do Flamengo, que já teve um outro problema quando ele era do Goiás,
diretoria chamou ele de frustrado, pá, coisa e tal. Já teve imbróglio. E tá tendo essa reclamação desses jogos do Flamengo fora do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. Então, amigo torcedor do Flamengo, torcedor nordestino, torcedor do norte do nosso país e torcedor brasileiro em geral, eu vou dar a minha opinião, tá, sobre esse assunto. Já está rolando há algum tempo, eu nunca comentei nada, acho que eu já fiz um ou outro comentário, mas não fui incisivo. Mas agora, vou fazer um vídeo aqui curto, mas específico sobre o assunto, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Primeiro ponto, são todos os times que podem fazer essa situação que o Flamengo está fazendo? Não, não são. Na verdade, é a minoria dos times que pode fazer isso. E quando eu digo de pode, é de você ir para um outro estádio e encher o outro estado. Você jogar em outro estado e encher o estádio. Vou dar um exemplo. Em Belém, esse jogo que teremos na quarta-feira, dia 31, todos os ingressos já foram vendidos e, olha, pode ser o recorde do estádio, do Mangueirão. Pode bater o recorde de público do Mangueirão. Ou seja, o Flamengo pode bater o recorde de público lá em Belém, não sendo de Belém. Então vamos lá. Eu sei que o Flamengo, aí é específico do Flamengo, cadê o Flamengo? É um dos times, se não for o time mais odiado do país, né? Não tem meio termo. Ou ama ou odeia. Tá? Ser odiado nunca é bom. Alguém ter ódio de você nunca é bom. Porém, tem alguns times aí e algumas torcidas que estão achando legal ficar vomitando, roncando que o seu time já está sendo odiado. Estão vendo isso como coisa boa. Ódio nunca é coisa boa. Ódio é sempre ruim. Então eu acho ruim isso, mas faz parte. E aí, muita gente diz que o Flamengo é a mídia que criou, a mídia que faz, é a mídia que faz isso, a mídia que faz isso. Então eu vejo muitos torcedores odiando a mídia, dizendo que tudo que o Flamengo consegue, título, tudo é a mídia que faz. Bom, só que eu fiz aqui uma enquete no canal perguntando qual é o tamanho da importância da mídia para um clube. Tem aqui uma enquete. Vai lá, vai. Qual é a importância da mídia esportiva para um clube? 80% falaram que a mídia é muito importante na vida de um clube. Porra, então eu não entendo. Então, a mídia só não é importante quando é no clube do outro. Quando é no seu clube é importante. Então, como a mídia ajuda o Flamengo, a mídia não presta. Mas se ajudasse o seu clube, prestava. Não, tá na enquete aqui. Tá na enquete aqui. Mídia é sempre importante. E qualquer clube quer ter mídia. Aí o clube que não tem mídia reclama. Porque a mídia vai... Meu irmão, vários jornalistas, dizem a mesma coisa. Para onde é que a mídia vai? Para onde dá ibope. Para onde dá engajamento. Para onde tem torcida. Então, o time, o filme, a novela, o repórter, o ator, o cantor, tudo bem que tem umas músicas merda pra cacete aí, umas coisas horrorosas, mas que dá muita mídia. Mídia dá dinheiro. O que a mídia vai fazer hoje? Vai pegar um cara que canta muito, mas tem um público de 10 mil, ou vai pegar umas músicas merda
que não fala coisa com coisa, mas que dá 1 milhão. A mídia vai pro cara que vai dar 1 milhão, irmão. Não vai pro cara que canta bem. É o dinheiro, é o capitalismo, porra. Sem hipocrisia. Então todo clube quer mídia. Que quanto mais mídia o clube tiver, mais dinheiro ele ganha. Então, o que acontece? O Flamengo vendeu, né? Principalmente quando ele não é mandante, entrou em acordo com o time mandante. Os clubes pequenos aqui do Rio de Janeiro olham essa oportunidade de ganhar dinheiro com o Flamengo, porque ele sabe que quando joga com o Flamengo, se for em outro estado, vai encher, ele vai ganhar dinheiro. Então os clubes pequenos aqui do Rio, quando tem essa oportunidade, quer tirar uma prata. Vai ganhar um dinheiro que ele não vai ganhar aqui no Campeonato Carioca. Ele não vai ganhar. Ele também vai ter mídia. Os jogadores desses times terão mídia. Porque a televisão vai estar mostrando esse jogo a nível nacional. Então essa situação, para os times pequenos aqui do Rio, também é bom. Para a mídia, para eles aparecerem, financeiramente para o clube. Bom, como não tem amistoso, é uma forma dos torcedores desses estados verem o Flamengo. Agora vamos lá. Qual é a culpa do clube? Imagina que não fosse o Flamengo, fosse qualquer outro. Corinthians, São Paulo, Vasco. Imagina que Bahia, Fortaleza, Ceará, Sport tenham em algum estado uma quantidade enorme de torcedores que também vai encher o estádio e esses times do Nordeste vão jogar no Sul. Imagina que o Bahia, o Fortaleza, que estão na Série A, tem uma quantidade de torcedores muito grande em São Paulo. São Paulo. E tem. Porque o baiano, o cearense, o nordestino em geral, lota São Paulo. Então imagina que o Bahia tem a oportunidade de contemplar os seus torcedores de São Paulo com um jogo lá e quer fazer um jogo do Campeonato Baiano lá. E aí a Prefeitura de São Paulo acha legal. Secretaria lá de Esporte e Lazer acha legal. Pegam lá um estádio e fazem um acordo com Bahia, com Fortaleza, para jogar em São Paulo em data tal. Aí a torcida, os torcedores de São Paulo, dos clubes de São Paulo, ficam com raiva. Mas é com raiva de quem? Do Bahia e do Fortaleza? Qual é a culpa do Bahia e do Fortaleza se o estado de São Paulo deixou? É o estado, é o município, é a Secretaria de Esporte que aceitou. O clube não tem nada a ver com isso, porra. O clube não tem nada a ver com isso. Ele chegou com uma proposta, olha só, queria trazer o Campeonato Carioca, um jogo do Campeonato Carioca para cá. Exemplo, para Belém, queria trazer para Belém nessa data aqui. Tem condições? Aí o estado fala assim, não tem condições sim. A gente vai pegar o nosso estádio, o Mangueirão, e nessa data vocês podem jogar. Qual é a culpa do clube? Se tem alguém falando que a culpa é do clube, é dor de cotovelo, porra. O clube não tem nada a ver com isso, ele fez uma proposta, porra. Se o estado, o município, a Secretaria de Esporte e Lazer achou legal, vai lucrar com isso também? Porra, o clube não tem nada a ver com isso. Então esse é o primeiro ponto. O clube não tem nada a ver com isso. A torcida desse clube tá muito feliz. É só você olhar as imagens da chegada do Flamengo em Belém, que poderia ser de qualquer outro clube. Corinthians, Vasco, de qualquer outro clube, cara. Em qualquer outro lugar. Olha a torcida que fez. Lotou a entrada. Os ingressos todos lotados. Todos vendidos. O clube não tem nada a ver com isso, irmão. Vai reclamar com a federação do estado. Vai reclamar com alguém. O clube não tem nada a ver com isso. E aqui, para terminar, vamos em 2 pontos. Primeiro, no norte, eu não tenho muito conhecimento, tá? Mas eu acredito que no norte, né, vamos colocar especificamente agora em Belém, Paysandu e Remo, que são torcidas
rivais, né? Estão unidos nessa situação contra o jogo do Flamengo lá. Eu entendo. E entendo por quê. Não vejo culpa nenhuma do Flamengo ou de outro clube qualquer querer jogar fora do seu estado. Quem permite é que assume a bronca. Se o governador, o prefeito, a federação de futebol permitiu, não reclame com o clube, reclame com a federação. Porém, o que eu não concordo é atrapalhar o campeonato regional. O que eu não concordo é atrapalhar o campeonato regional. E aí vai a minha opinião. Flamengo, o Sampaio Corrêa aqui do Rio, não tem problema nenhum. Agora, a Federação de Futebol Paranaense do Pará, Paraense do Paraná, Paraense, tinha que ter um pouco mais de sensibilidade e mais respeito com os clubes paraenses. Porque a gente olhando a reportagem viu que tem muitos campos no Pará que estão sendo interditados porque não tá tendo condições. Então, muitos clubes estão querendo jogar no Mangueirão e não puderam jogar porque o estádio está sendo preparado para um jogo do Campeonato Carioca. E aí, irmão, eu tenho que dar razão aos torcedores de Paysandu, de Remo, os torcedores que estão reclamando. Mas a reclamação não pode ser com o clube. A reclamação tem que ser com a federação, pô. Tem que ser com a federação. A federação que tinha que, primeiro, dar valor aos clubes do seu estado. E tendo condições, aí sim. Não, Flamengo. Primeiro a gente vai ver como é que os nossos times vão ficar para não prejudicar o nosso campeonato. Se tiver brecha aqui, a gente coloca você. Porém, amigo torcedor do Pará e amigo torcedor brasileiro, você sabe o que é que manda? Você sabe o que é que manda? Isso. É isso que manda. Então, na minha visão, essa situação do Campeonato Carioca ou de qualquer outro campeonato e jogar em outro estado, a culpa não é do clube, de clube nenhum. A culpa é da federação, é do município, é da Secretaria de Esporte e Lazer, é do governo, é de quem autorizou e não deu a devida importância e não teve o devido respeito com os clubes desse estado. E para terminar, tem uma outra situação que eu sei, que eu acompanho muito, principalmente do Nordeste. Eu tenho muitos amigos, né? E tem muitos grupos no nosso WhatsApp de times nordestinos. Cita 4. Bahia, Fortaleza, Sport, Ceará, com a Vitória. Botar o Vitória também, está começando a chegar bastante gente. Eu escuto muito, né? E aí, eu não vou condenar, não vou falar que eles estão errados, é um ponto de vista. A maioria desses torcedores não admite que o torcedor nordestino torça para um time do seu estado e para outro time. Tipo, você chega na Bahia. Meu irmão, você torce para qual time? Aqui na Bahia eu sou Vitória. Mas no Brasil eu sou Flamengo, eu sou Corinthians, eu sou São Paulo. Não admitem isso. Para eles, o torcedor tem que torcer para um time só. Não pode torcer para 2 times. Isso irrita muito os nordestinos. E aí, quando eu falo nordestino, não falo só o torcedor do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Vitória, do Sport. Não, eu falo em geral. O torcedor nordestino em geral não gosta que o torcedor de um determinado time torça para outro. Não gosta. Eu vejo uma reclamação muito grande. E aí, eu não vou condenar o torcedor. Não vou condenar os torcedores desse clube. É um ponto de vista que tem também toda uma razão. Ou não tem? Tem toda uma razão.
Agora, por que que isso aconteceu? Por que que muitos torcedores do Nordeste, do Norte, torcem para um time da sua região e torcem para outro time aqui do Eixo ou do Sul? Por que que isso aconteceu? Tem várias explicações. E uma dessas explicações, e aí a gente vai voltar no início do nosso vídeo, é a mídia. A mídia, em determinado tempo, até hoje, mas um pouco menos, deu zero importância para o Nordeste e para o Norte. E a mídia era só Sul-Sudeste. Sul-Sudeste. O Centro-Oeste nem time tinha no campeonato principal. Era raro. Era ali o Goiás, que sempre tinha ali, de vez em quando. Aparecia um outro. Mas o Norte não tem nenhum time na Série A. Mas eu tenho muita fé que o Amazonas vai chegar à Série A. Tem um projeto muito forte. O Cuiabá, que apareceu agora aí, né? Então a mídia, sim, atrapalhou o Norte e o Nordeste. E essa mídia fez com que isso acontecesse. Que muitos garotos, quando começaram a entender sobre futebol, vissem na televisão dos seus estados muitos jogos de outros times que não eram do seu estado. Principalmente quando não tinha TV fechada, era só TV aberta. Era jogos a nível nacional. Então dificilmente passava um jogo do seu estado, era sempre do outro. Então isso contribuiu muito para alguns times terem torcidas a nível nacional. Agora, a mesma mídia que faz isso é a mesma mídia que pode ajudar o teu time, porque aqui na enquete a maioria dos torcedores falou que a mídia ajuda aos times, não prejudica, ajuda. Pode ser um contrassenso, mas é assim que funciona. E funciona por causa de quê? Dinheiro. Então, amigo torcedor, essa foi a minha opinião. Eu não vejo nenhum absurdo de um clube querer fazer jogo em outro estado sem problema nenhum. Para mim, o pior é o desrespeito da federação com o seu campeonato. Ele atrapalhar o seu campeonato por causa de um jogo que vai te gerar muita receita. Em primeiro lugar, respeito aos clubes da sua federação. Depois, pode fazer para dar uma moral aos torcedores do estádio. Porém, aqui no Brasil, você sabe que o dinheiro compra qualquer coisa nesse país. Qualquer coisa o dinheiro compra. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginou, o dinheiro compra. Então, irmão, quer dizer, menos saúde. A gente sabe que a saúde, o dinheiro ajuda muito, mas tem coisas que o dinheiro também não ajuda. Ninguém consegue corromper a morte, né? Porque aqui no Brasil, se tivesse um jeito, a corrupção é tão grande que nego tentava corromper a morte, mas não dá. Não dá. Essa aí é a única que aqui no Brasil não se consegue corromper. Então tá aí, a minha análise foi essa, e minha opinião é essa. Para mim, quem mais desrespeita o seu estado é a federação do estado. Não é o clube que vai jogar. É a federação, o município, as secretarias ou o governo do estado. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais. Valeu, fui!